Boa tarde a todos, a todas, né? A todos nós que chegamos ao final dessa etapa do curso de Comunicação e Juventude. Esse curso faz parte de um programa de formação da Rede Caminhos de Esperança, né? Uma organização com 22 grupos, instituições que se juntaram para estar oferecendo esse caminho de pensar uma convivência, pensar o respeito, né, construindo uma vida segura para os adolescentes e jovens, e, né, na esperança de alcançar, né, esse objetivo. A gente sabe que né, temos aí diversas estruturas, diversas coisas vão serem derrubadas. E contando hoje com a Bianca Ortega, né, que é lá da cidade de Sorocaba, né, a minha, vamos dizer, conterrânea de estado. A Bianca é da Pastoral da Juventude, né, foi do regional, estava no nacional. Ela é graduada em letras, português, nas línguas de português e inglês, professora de linguagens na rede pública do estado de São Paulo. E hoje a Bianca estará aqui conosco para desvendar, né, um pouco o que é essa história do podcast. Seja bem-vinda, Bianca, né? Estamos todos aqui nas suas mãos agora. Fique à vontade. Muito obrigada pela acolhida. Muito obrigada pelo convite também, né, desde já. Ajudei na construção desse projeto, desse curso, então, para mim, também estar aqui com vocês no fechamento, ver o resultado, né, desse projeto, né, 1 ano aí de trabalho, 1 ano e meio, mais ou menos, de trabalho, né, então, para mim é uma enorme felicidade estar com vocês. E para falar de podcast, é uma coisa tão atual, né, e que, felizmente, né, nós, né, temos ocupado esse espaço de uma forma muito bacana, muito legal, não só nós jovens, como nós leigos, né, e também congregações, usando dessa ferramenta para comunicar, para evangelizar, para levar muito conteúdo aí para um público em geral, né, que graças ao boom, né, que a pandemia deu para o acesso à internet, né, o conectados, faz com que a gente tenha muito mais facilidade de acesso nessas ferramentas. Bom, primeiro eu já pedi desculpa a vocês, é a primeira vez que eu vou dar esta oficina, tá? Então, se eu estiver falando alguma coisa que esteja fora do entendimento de vocês, da compreensão, vocês me dão um toque, tá? Eu estou muito acostumada a falar rápido, ter raciocínio rápido, então, assim, se eu estiver falando alguma coisa muito rápida, vocês já me dão um toquezinho. Eu fiz recentemente um curso mais aprofundado sobre podcast, mas o trabalho de podcast na minha vida vem desde o ano passado, quando eu assumi as aulas de tecnologia aqui na Rede Estado de São Paulo, e a gente tinha como parte do currículo a criação de podcast e a construção de comunicação audiovisual. Então, para mim, vem de uma experiência sozinha de busca, de aprender, então é isso um pouquinho que eu vou trabalhar com vocês, né, de aprender a lidar com essa ferramenta de forma autônoma, de descoberta, nas gambiarra, né, e também, né, de trabalhar um pouquinho da parte mais estrutural que eu aprendi somente esse ano, né, que vai facilitar muito na construção de um podcast para quem quer iniciar agora com essa ferramenta. Bom, vou colocar aqui para apresentar, né, para a gente começar primeiramente com um breve histórico, né, que eu acho muito importante para que a gente possa aprender sobre o podcast, da onde ele vem, né, por que a gente usa o podcast, e ele virou também tão famoso e tão importante para a gente nos últimos 2 anos. E acho que uma das coisas principais que o podcast pode proporcionar para a gente hoje, na acessibilidade que a gente tem hoje em dia, que é um pouco mais acessível, mas também, de certa maneira,
um pouco elitista, pensando que a gente tem que ter internet, um bom aparelho para escutar, poder ter um streaming para escutar, ou outras ferramentas e aplicativos. Bom, para começar, o podcast, né, ele vem da virada do século, né, nos anos 2000, com a internet e o iPod, né, quando a gente começa a ter acesso rápido e fácil a uma escuta que não depende só da rádio. Importante dizer que a nossa experiência, né, de escuta vem da rádio, então a gente escuta as entrevistas, a gente escuta os programas de rádio, os bate-papos, né, as mesas redondas de futebol, quando a gente não tinha tanto essa coisa do assistir online depois, os melhores momentos, a gente tinha muito acesso a essa coisa do que era feito na rádio que a gente escutava, primeiramente, antes de ter a televisão, né, contando histórias e ouvindo. Então, essa prática de ouvir, né, de não ter o acesso visual, mas sim na perspectiva auditiva, a gente já tinha muito tempo. Isso já era uma prática, né? Quem viveu aí a época da rádio, né, vai poder dizer com muita clareza de todos os programas, de todas as coisas que a gente já tinha de acesso à escuta. O podcast, ele vem para glamorizar esse espaço, digitalizando, né, dando uma nova roupa para esse método, né, que a gente tinha das rádios e trazendo isso para um público muito mais jovem, que tem um acesso mais rápido à informação, que busca, né, um acesso mais rápido à informação. Então, esses programas que a gente tinha de rádio se convertem também nesse momento para os podcasts. Então, a gente tem o primeiro momento, a virada do século na internet, disponibilização de começar a pensar a tecnologia para a comunicação, não só para o desenvolvimento de software, a parte mais acadêmica, mas também para entretenimento, né? A transmissão de dados, arquivos, áudios pela rede, né? Começando com o Bluetooth, né? A gente tinha, né, a transmissão via Bluetooth, depois a gente tinha o MP3 que a gente ligava lá no USB, colocava no computador, já baixava todas as músicas. Então, essa transmissão foi ajudando a facilitar que os áudios fossem propagados de forma muito mais fácil, mais rápida, né? A popularização primeiro veio lá nos Estados Unidos, né? Primeiramente porque a gente sabe, é um país, né, que tem um avanço tecnológico muito grande, né, pelo investimento econômico que tem propriamente nessas ferramentas, né, de tecnologia, tanto é que as principais, né, redes de comunicação que a gente tem hoje, seja virtual ou até mesmo grandes empresas, vêm dos Estados Unidos por conta desse alto investimento. Então, essa popularização dos podcasts inicia-se lá nos Estados Unidos. Depois, aqui, né, o Brasil é a segunda maior audiência do mundo. Então, a gente consome muito podcast. E a gente tem a prática, desde do início da rádio, da escuta, principalmente por conta dessa coisa do trabalho, da vida corrida, que a gente tem para escutar mais rápido, mais fácil do que assistir, né? Então, nesse primeiro momento, é isso. Depois, uns dados básicos, né, dos podcasts no mundo é que 41% dos usuários e das usuárias de internet ouvem podcast. Então, é bastante gente, né, ouvindo podcast. As pessoas estão cansadas das telas, principalmente com o início da pandemia, que tudo era na tela, trabalhar, né, se relacionar com amigos, tudo era na frente das telas. Esse estímulo visual nos cansou nitidamente, porque a gente vivia 24 horas, ainda vive, né? A gente ainda está numa pandemia, apesar de estar voltando a uma certa rotina, a gente vivia na frente dessa telinha. Então, quando a gente saía do espaço de trabalho, de construção das relações de vida, a gente ia assistir uma novela, assistir um filme, a gente ia para outra tela, um pouco maior, mas continuava numa tela. Esse estímulo visual cansou a gente, né? A gente precisava de coisas que, né, auxiliassem no desligamento desse estímulo visual. Com isso, a gente também tem a questão de que a gente trabalhando, né, principalmente em casa, tem a possibilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente conseguia se concentrar em a organização de uma formatação de um texto e escutar uma música. E de uma música a gente, vou escutar uma notícia, vou escutar uma entrevista. Quantos e quantas de nós, né, que trabalhou em algum período na vida em escritório, já não ficou com uma abinha ali no YouTube só para escutar
o que estava acontecendo. O podcast só proporcionou para a gente uma facilidade, porque já que a gente tem uma ferramenta que é só de áudio, que é muito mais, né, tem uma qualidade menor para o uso de internet e que dificulta bem menos o nosso trabalho, né, de abrir uma tela, de minimizar para ficar pequenininha ou deixar rolando em outra guia, a gente ter acesso à informação. Okay. Então, facilitou para a gente esse acesso rápido à informação, de fácil acesso, com muita praticidade, e que possibilitasse que a gente estivesse aqui com um foninho de ouvido e continuasse trabalhando. Isso não só facilitou, porque a gente não está mais só na tela, mas no celular, né, nos iPods e tudo mais, como também dá praticidade de movimento. Uma vez que eu coloco o celular no bolso e vou fazer uma caminhada, vou fazer uma faxina, né, e eu sigo escutando, eu tenho uma rotina diferente e uma interação diferente com esse tipo de comunicação, que não necessita que eu fique sentada, né. E aí, enfim, aumento da internet, a gente teve um acesso muito maior nos últimos anos, de liberação, de novas possibilidades, né, muitas redes de telefonia começaram a liberar streamings dentro dos seus pacotes, né, para ter mais acesso, para que as pessoas pudessem também estar inteiradas, né, não por uma bondade das telefonias, mas por uma questão de dinheiro, economia, que a gente pensa, tem um público ali, vamos vender para esse público. Então, o acesso à internet melhora e também cresce no mundo afora. Melhorias de banda larga, que é isso que eu estou falando, e o surgimento de dispositivos inteligentes. Então, a gente tem uma criação muito grande de aplicativos, né, para a escuta, né, a gente tem 2 principais aí, que é o Deezer e o Spotify, mas entre eles vários outros só de podcast, a gente pode baixar os podcasts e armazenar no celular, então, assim, possibilidades infinitas para o acesso a essas redes. Hoje em dia, inclusive, se produz muito para várias mídias. Antigamente se produzia só para um local, então você, para escutar a informação daquele XY jornal, você tinha que ir até o YouTube dela, ou na página da rede social dela, ou até mesmo no site para escutar as notícias. Hoje não, ela está em todas as plataformas de streaming, né? Então eu tenho muito mais fácil acesso a essas ferramentas, a esses conteúdos, né? Depois, vou passar para a próxima. A gente tem um acesso à internet no Brasil que, primeiramente, é de 74% dos brasileiros com 10 anos ou mais, tá? Então, a gente tem o acesso a esse tipo de ferramenta cada vez mais precoce, né? Então, a gente tem 134 milhões aí de crianças, adolescentes e jovens com acesso, né, a esse streaming, que pode ser da mais variada rede, né, empresa, mas ele tem acesso. 71% dos residentes, das residências são conectadas, então 50,7 milhões, né, da classe D e E, só 50% tem. Então, assim, a gente tem maior acesso, mas ainda assim com uma precariedade para as classes mais pobres, né? E num terceiro momento, 18% do acesso é por meio de compartilhamento da rede entre vizinhos. Então, assim, ou o famoso gato ou o balaio de gato, né? Que é quando você tem vários vizinhos usando uma mesma rede e partilham aí da rede e dos gastos com essa rede. Então, a gente tem um acesso maior entre os mais jovens mesmo, um acesso maior nas residências, mas que ainda é bem precário, olhando para as comunidades mais pobres, mas com mais fragilidades econômicas e tudo mais, e que 18% desse acesso é por meio de compartilhamento de rede, então que não é uma rede 100%, porque vamos ver, uma rede que tenha 20 gigas, né, ainda assim, dividida em 2, 3 famílias, cai muito o uso dela. Então, a gente também tem que pensar nesses dados. E aí, daqui a pouco, a gente já conversa do porquê que é importante pensar nesses dados quando vai pensar a construção de um podcast. Depois, 58% das pessoas que acessam são pelo celular,
Então, essas classes mais pobres, quando usam pelo celular. E normalmente celulares de gerações inferiores às atuais, de cada marca, linha e etc. Por quê? Porque quando a gente está lidando com uma questão de pobreza, né, econômica, em especial, a aquisição de material é de segunda e terceira linha. Então, quem usa, normalmente usa celular e de segunda, terceira linha, tá bom? Isso também é importante para se pensar na construção de um podcast, né? A conexão pelo celular é mais comum nas áreas rurais, no norte e no nordeste, entre eles mulheres, pretos e pardos, né? E com menor escolaridade. Essa conexão é mais comum ainda para quem está mais distante dos meios urbanos, que não tem acesso ao computador, ao notebook, aos tablets, né? E aí vocês podem ver pelas porcentagens, é que é bem grande, tá? A porcentagem de gente que tem, de pessoas que têm acesso a essa rede nessa perspectiva do celular. E sem internet tem até a educação infantil de até 60 anos. Então, assim, a gente tem muita gente, 84% de pessoas que ainda não têm acesso à internet. Isso é muito no Brasil. É muito, muito mesmo grande para a gente pensar. Não ter acesso dificulta também a chegar à nossa mensagem. E isso é uma coisa que precisa ser colocada, e essas pessoas pertencem a essa classe, D e C, que são as mais em fragilidade econômica e social que a gente tem. Então, mesmo quando o jovem, a jovem, o adulto, a adulta, né, tem acesso a um celular, na maioria das vezes não tem acesso à internet. Usa quando faz essa gambiarra de ir em um lugar que tem Wi-Fi grátis, né, mas na maioria das vezes não tem acesso. Tá? Então, pensar que as pessoas que estão consumindo, para consumir, às vezes precisam passar por essa coisa de ir num lugar que tem acesso ao Wi-Fi para poder baixar o episódio lá que vai ouvir em casa à noite, né? Isso é muito latente, principalmente, e é importante que a gente pense, porque a gente também está em um período ainda pandêmico, em que a gente viveu pelo menos 1 ano e meio só online, o quanto essa condição dessas pessoas impossibilitou a informação, o conhecimento, a interação com as pessoas, né? E muito mais coisas, né? Então, isso são coisas muito importantes para que a gente pense na hora de pensar a construção de um podcast. Bom, nós temos agora a questão do podcast no Brasil, pensando que nós temos 36,6 milhões que ouvem áudio por streaming pelo computador, 20%, ou pelo celular, 80%. Então, você pode perceber que pessoas escutando streamings, e aí quando eu falo streaming é dentro das plataformas mesmo, pelo computador é bem menos do que pelo celular, 20% para 80%. É uma porcentagem grande de diferença para a gente ver que mesmo quem tem acesso usa pelo celular. Então, lembrando, o celular ele tem uma capacidade menor, né, de armazenamento, então para escutar essas coisas, para baixar, precisa baixar e apagar e tudo mais, né? 17 milhões com acesso à internet pelo celular ouvem podcast, então 13% da população está escutando podcast hoje. Hoje no Brasil a gente tem 13% da população ouvindo podcast. A atividade mais frequente entre homens, né, de 17% do que entre mulheres. Então quem escuta mais no Brasil é homens e da classe A, né, e com ensino superior. Então quem está escutando mais são homens com poder aquisitivo econômico e com ensino superior. Isso é um dado importante, por quê? Porque a gente percebe quem detém informação no Brasil, tá? Não são as mazelas, não são as minorias, tá? Passando para o próximo. O podcast no Brasil, a mídia ainda é majoritariamente masculina. Em 2018, a gente tem 84% dos ouvintes homens e 16% mulheres. Vejam quão gritante é, de 84 para 16. Em 2019, isso aumentou um pouquinho, né? 72 para 27. Em 2020, ainda não tem dados atuais, tá?
Então, portanto, esses dados ainda estão sendo computados, e pensando que de 2020 para cá, muitos podcasts com narrativas e perspectivas das protagonistas mulheres, a gente possa pensar que talvez tenha aumentado mais um pouco esses 27, mas ainda majoritariamente, quem ouve podcast no Brasil são homens, tá? E isso fica evidente em alguns quesitos que a gente pode puxar na nossa cabeça, né, numa crítica aí que a gente possa fazer a isso, da quantidade de mulheres que trabalham, né, que têm acesso limitado a um tempo de qualidade para escutar esses podcasts, né, em primeiro momento, e num segundo momento, por conta mesmo do acesso econômico, já que a maioria dessas mulheres acabam, né, dependendo dos maridos, né, para ter esse poder aquisitivo. E depois, né, a idade, né, da nossa audiência é os millennials, né, a geração aí que está entre os 20, 30 anos, então é uma galera aí que também está produzindo muito, mas que é a maior parte ouvinte. Não dá para ver muito bem aí para vocês, porque isso aqui é um print de uma tela, então não dá para vocês verem mais ou menos a comparação de 2018 para 2019. Mas a maior faixinha aqui, ela é de 25 a 29 anos, tá, gente? De 25 a 29 anos que escutam, podcast. Aí, em segundo, nós temos dos 20 ao 24 e depois 30 e 34. Esses três, né, são a faixa de maior alcance, que mais escuta, que mais compartilha, né, que mais utiliza a plataforma de streaming e escuta podcast e, inclusive, produz, tá? Aí, como chegamos nos podcasts? Bom, a gente tem aí uma indicação, né, de podcasts. Normalmente a gente, né, acaba escutando de um amigo que começou a fazer, de um canal que a gente segue, que está fazendo, algum que está muito estourado e está passando em tudo quanto é lugar. Normalmente é isso, indicação de amigo, busca por temas específicos. Por exemplo, eu na área de linguagens acabo escutando muita coisa que é da literatura, que é da comunicação, que é de português, né? Hoje a gente tem podcast, inclusive, para quem quer aprender uma linguagem, então pode ser uma forma também de aprender uma língua estrangeira e tudo mais, né? Então, busca por temas nos aplicativos, acompanhando as tendências, né? Que é isso, está passando, né, nos lugares, estão sendo indicados, né? Recomendações de portais e blogs, e Podcast Friday, ou outras hashtags que a gente pode ter nas redes sociais, né? Às vezes a gente está lá só passando para cima as notícias, aí tem lá a gente entra, viu um amigo, viu uma pessoa que a gente gosta, tá fazendo, a gente acaba entrando, né? Então a gente chega majoritariamente no podcast pela busca desses assuntos e pela indicação e compartilhamento de outras pessoas. Onde a maioria das pessoas ouvem, né? A maioria das pessoas estão ouvindo esse podcast, aqui não dá para vocês ver, mas é no Spotify, né? Não dá para ler muito bem. Depois eu vou passar esse documento todo para vocês verificar, olhar certinho, tá? Fiquem tranquilos. Mas onde mais ouve é no Spotify, depois o podcast Addictive, acho que é assim que está escrito, Active, e em seguida, logo depois, no Google Podcasts, que é a plataforma do Google para os podcasts. E aí a gente vai descendo, né? O Spotify é o mais top da galáxia, porque ele foi um dos primeiros a produzir podcast no Brasil com conteúdo oficial de podcast da plataforma do Spotify. E ele investe muito, apesar de não pagar bem quem produz lá, tá? É sempre um engano nosso que a gente vai escutar a pessoa lá direto no Spotify, não é monetizado de forma coerente com o trabalho das pessoas, tá? Mas é a plataforma que mais produz e compartilha. Então, assim, ele tem listas de podcasts
importantes. Quando você tem o seu perfil, ele já coloca lá uma linha de raciocínio das coisas que você escuta, então ele divulga muito, ele foi o primeiro no Brasil a fazer isso, tá? Então, isso ajuda muito quem é ouvinte de podcast, porque pra gente que é ouvinte, começou lá garimpando, né, o podcast, era muito difícil conseguir achar coisas relacionadas, às vezes a gente acabava uma série de podcast e daqui a pouco a gente queria mais alguma coisa relacionada e não tinha. Hoje o Spotify, ele faz as suas playlists só de podcast. Quando a maioria dos streamings eram só voltados para música, e isso é muito importante, porque isso dá visibilidade, dá voz, né, para pequenas pessoas e até grandes pessoas que produzem podcast no Brasil. Então, é por isso que hoje ele tem essa grande quantidade de ouvintes. E porque a plataforma também oferece até que um serviço muito bom no seu formato grátis, diferente de outras plataformas que vão oferecer só metade da série de graça e para você escutar o resto você tem que pagar. Então, ela é uma plataforma que investe muito nisso e que hoje mantém 90%, não vou dizer 90%, eu vou falar uns 80% até 75% da sua plataforma voltada para o podcast, tá? Tanto é que lança todo ano novas séries, né? Agora com a do Mano Brown, né? Então, várias séries aí de podcast. Bom, a duração dos podcasts, que é uma coisa muito importante para quem quer começar hoje. Como vocês podem ver, a maior parcela dessa pizza aqui é de 30 a 60 minutos. São podcasts curtos, tá? Então, a gente tem, na realidade, de 10 a 30 e depois de 30 a 60 minutos. 2 horas é o menor, tá? Então, assim, as pessoas tendem a procurar algo que não seja tão rápido, né? Como vocês podem ver que ainda assim de 10 minutos é pouco, mas que não sejam tão longos. Primeiro porque a gente tem um tempo corrido. E a gente, inclusive, o Spotify tem isso, mas eu não sei se o Deezer também, mas eu não sei se todas as plataformas têm, que é poder colocar a velocidade maior, né? Gente, minha afilhada. Desculpa. Amorzinho, vai lá com a mamãe. Tá, depois você volta. Desculpa. A duração, né, desses podcasts acabam diminuindo com essa coisa do tempo corrido. Então, as pessoas acabam que ouvem, né, podcasts como o Podpah, que é bem famoso, que é de 2, 3 horas, mas nesse tempo corrido. Então, assim, existe a possibilidade das pessoas consumirem essas coisas maiores, existe um público que consome, mas a maioria das pessoas, né, vai preferir coisas mais curtas, entre o mais curtinho e o mais maiorzinho, assim. Então, 60 minutos é o tempo cravado de interesse do público. Depois disso, fica muito cansativo e as pessoas vão acabar consumindo seu produto dessa forma, no rápido. O que nem sempre é o que a gente quer, né, gente? A gente está produzindo conteúdo para ser escutado, degustado, né? E não para ser engolido. Então, quando a gente olha para essa questão desse gráfico, a gente precisa levar em conta também isso. Vou produzir algo mais denso, com mais conversa e tudo mais? Vou, mas eu preciso entender que existe um público que não vai consumir exatamente por isso. Eu mesmo sou uma delas. Se eu olho que tem 3 horas, eu já falo, vou ter que parar 1 hora para escutar. Porque muita conversa vai chegar uma hora que você vai perder a linha de raciocínio. Principalmente se você está escutando, trabalhando, se você está escutando, limpando uma casa, sabe? Você tem um tempo para o seu cérebro conseguir consumir tanta informação. Então, é por isso que os 60 minutos aí é o tempo maior que as pessoas conseguem consumir, né, um podcast. Isso é muito importante para a gente saber na hora de construir o nosso conteúdo. Seguindo, a gente vai para os formatos. Existe um MesaCast. O MesaCast é basicamente aquilo que a gente tinha, né, nas rádios, né, que as mesas redondas, os debates, as entrevistas, né? O MesaCast é exatamente um bate-papo, normalmente formado por 1 ou 2 pessoas que direcionam, né, que puxam a conversa,
e um entrevistado ou 2 entrevistados. O modelo mais comum hoje no Brasil, tá? E eu vou falar mais de Brasil porque a gente consome mais o podcast do Brasil, é de 2 pessoas de âncoras, né? E uma terceira pessoa entrevistada ou 2 pessoas entrevistadas. O Podpah normalmente é uma pessoa sendo entrevistada e 2 âncoras. O Mamilo são 2 âncoras e às vezes 2 ou 3 entrevistados. Mas normalmente nessa perspectiva de um coletivo um pouquinho maior, né, do que só 2 pessoas conversando, né? Não é tão de frente com Gabi, né? Uma referência aí da nossa memória. Então, entrevistas, e aí quando a gente lida com entrevistas, a gente vai ter dentro desse formato, muitas perspectivas, né, que pode ser assim como o MesaCast, mas na maioria das vezes é um tete-a-tete, um Gabi mesmo. Eu faço a pergunta, a pessoa responde, eu faço a pergunta, a pessoa responde. A reportagem, né, que assim como o gênero textual, reportagem, ele vai trazer nuances daquela notícia, daquela informação, vai trazer entrevistados, vai trazer uma história pregressa, vai trazer todo um nuance e às vezes até nos transportar para dentro da situação. Existem muitos podcasts que são sensoriais, então eles estão andando na rua, gravando o som para você caminhar junto com eles enquanto eles estão indo até o entrevistado. Então, tem essa coisa. A reportagem, ela carrega, assim como o gênero textual que a gente já conhece da televisão, do jornal, essa coisa de não só trazer informação, mas todos os nuances, todas as perspectivas dessa informação que ele está sendo passado. Debate, que ainda não é tão popular assim no Brasil, mas fora é bem comum, né, a gente encontrar debates, que aí a gente chama a favor da legalização das drogas e um contra, e põe para discutir com perspectivas, né? O documentário, que aí eu vou usar, inclusive está nas minhas sugestões, depois eu vou mandar para vocês as minhas sugestões de podcast para vocês escutar, que se chama Ilha dos Ossos, é um documentário sobre o primeiro caso de feminicídio do Brasil, mais famoso, né, que é da Ângela, e é muito bom. Ele tem todos os nuances de um documentário, essa coisa de ir caminhando na praia e você escutar o barulho das ondas do mar enquanto ela está fazendo entrevista, e uma coisa bem cinematográfica, só que só no seu ouvido. Então, um documentário vai trazer essa perspectiva histórica, né, do gênero do documentário. Narrativa, que a gente pode ter das questões políticas e situações, né, está acontecendo uma votação, eu vou lá e começo, né, a narrar o que está acontecendo na votação, né, a gente escuta menos a gente vai escutar mais esse na perspectiva dos conteúdos esportivos e políticos, mas ainda existe. A contação de história, que basicamente é, né, igual às novelas de cavalaria da época das rádios, contar histórias com perspectivas sonoras e nuances para podcast, para uma versão só de áudio. Não é tão usual no Brasil, mas a gente encontra alguns para crianças e tudo mais. Vale aí uma busca para pesquisar e conhecer mais. Bom, seguindo, vamos para a parte mais prática. Com tudo isso, e aí eu vou fazer um amarrado antes da gente começar a entrar no passo a passo, a gente precisa ter uma noção do nosso público, né? Como eu apresentei, da onde vem o podcast, por que ele surge? Por causa de um cansaço das telinhas. Eu posso pensar em agregar, né? O Podpah, por exemplo, faz vídeo e faz a versão em áudio. Quem gosta e prefere o vídeo vai assistir o vídeo no YouTube, quem gosta de escutar só, vai escutar no seu streaming favorito. Então, assim, eu preciso pensar no meu público, então eu preciso pensar no meu público, saber qual é a idade dele, por isso que a gente olhou a idade desse público. Eu quero sair dessa bolha, quero atingir uma outra bolha, então eu preciso fazer um estudo de quem é que está escutando, que é dessa outra geração, que é dessa outra faixa etária. Eu preciso olhar dentro disso a questão do tempo, né, do formato que eu quero utilizar. Um formato de documentário, ele é mais complexo, só que se eu colocar 2, 3 horas de um documentário, vai ficar muito cansativo, então é mais fácil que eu divida em vários episódios do que fazer um grande episódio. Então, uma entrevista, ela é interessante até que momento, de quanto tempo? 60 minutos é um tempo legal, dá para conversar bastante coisa, né? Um formato de contação de história de 10 minutos, talvez mais interessante, que são histórias mais curtinhas. Olhar para o formato, olhar para o público,
olhar para o tempo que você tem para a gravação, tudo isso vai ajudar no que você vai fazer. E por que é tão importante isso? Porque para quem vai gravar e depois quem vai editar toda essa bagunça, ela precisa ter noção do tempo que ela vai gastar para a produção, edição e finalização desse conteúdo. E isso também é muito importante para a gente. A gente não produz conteúdo só produzindo conteúdo, a gente produz conteúdo pensando no todo. Então, esse todo também é importante. Em quem eu vou querer chegar, em quem eu vou atingir, em quem eu vou trabalhar o meu conteúdo, o que eu quero com ele, quais são os meus objetivos. Então, é por isso que é importante que a gente olhe para esses dados, né? A gente traga sempre esse olhar atento para quem a gente quer comunicar. Seja para divertimento, seja para informação, seja para educação, a gente precisa sempre olhar isso. E aí a gente vai para uma questão que é muito importante, que eu vejo muita gente deixando de lado, que é o roteiro. Roteiro é extremamente importante para eu não perder o fio da meada. O roteiro, assim como a nossa pautinha na reunião, é aquilo que vai nortear a gente para não perder o fio da meada na hora que chegar lá na edição. Vocês estão vendo que são 4 pontinhos importantes aqui? Roteiro, gravação, minutagem e edição. Esses 4 pontinhos, eles precisam estar alinhados. E quem alia esses 4 pontinhos é o roteiro. O roteiro precisa estar bonito, apontadinho, assim, ó, o lápis, na pontinha do lápis, essa informação que você vai querer produzir, porque é ali que você vai dar para quem for fazer as outras etapas a faca e o queijo. Tá? Porque é o roteiro quem define o conteúdo que vai ser passado, para que na hora da gravação a pessoa não saia fora dele. E a pessoa que for fazer a minutagem, né, que vai cortar, fazer os cortes, não sofra. E a pessoa que for finalizar não tenha o problema para juntar tudo. Porque dependendo do formato que você escolha fazer, que a gente vai falar já, de formatos, você vai ter uma dificuldade para a edição final. Então, é o roteiro que vai segurar a bronca de fazer você lembrar que você tem um objetivo e que você tem que chegar lá. Então, vou mostrar para vocês um exemplo de um roteiro que a gente fez. Eu participo de Católicas pelo Direito de Decidir, a gente tem um podcast juntos, se chama Catolaicas. E aí, esse podcast é de um dos nossos roteiros. Esse roteiro, aliás, é de um dos nossos episódios do podcast. E a gente coloca tudo. Vocês estão conseguindo ver aí? Todo mundo? Ok. Então, aqui está o número do episódio. Normalmente a gente divide os episódios por quantidade de série. Só um minuto que eu vou beber água. A gente divide por quantidade de série. Essa quantidade pode ser de 10, depende do formato que a gente for fazer na temporada. Nessa temporada, a gente divide já pensando os temas e as pessoas que vão ser chamadas. Então, vem o episódio, o número do episódio, o nome do episódio, e logo em seguida a gente começa a montar como a gente quer esse episódio. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o EP1, que é o episódio 1. Aqui seria o nome do episódio, que eu ocultei, né? Para não expor todo o projeto. Mas o nome do episódio, aí a gente vai para a parte mais importante da construção, que é como eu quero ver esse podcast na hora que ele tiver finalizado. Então, eu preciso colocar, agora entra a vinheta de abertura. Já vai conversar sobre as questões de música, tá? Não se adiantem. Eu não vou fazer agora, porque a gente está olhando para o roteiro. Então, aí tem que ter aqui, que vai entrar a vinheta. Por que é importante ter isso aqui, gente? Porque quem for fazer edição, que não vai ser vocês, né? Por exemplo, no caso, a gente vai fazer depois um processinho de fazer juntos, mas quando você vai gravar, você não vai fazer tudo sozinho, a não ser que você faça todo o seu podcast sozinho. Mas normalmente é uma equipe. Então, quem vai editar não é você. Então, você precisa colocar e sinalizar para quem vai editar o áudio as coisas que vão entrar. Então, a vinheta é a primeira coisa que puxa um podcast. Você não conhece nenhum programa que começa sem a vinheta de abertura, porque aqui é o que sinaliza que está começando aquilo. Então, essa indicação facilita a leitura da editora, né, e da sonoplasta. A editora,
quem vai fazer os cortes, e o sonoplasta que vai colocar depois, né, a música. E é por isso que tá amarelinho, porque amarelinho é do sonoplasta. O roxinho é da editora. Então, quando você vê que sobe o BG é a trilha que entra na fala, tá, da apresentação. Então, a apresentação que eu vou ou usar a mesma vinheta e colocar essa musiquinha tocando de fundo para dar aquele ambiente, né, bonitinho, e essa música tocando de fundo baixa, né, para que introduza a voz da apresentação. Aí a apresentação, aí dependendo do combinado, né, do episódio, pode ser a apresentação de quem está falando, né, pode ser a apresentação da pessoa, né, uma música, né, que entre, e aí aqui tá sonora, é um áudio, né, de quem for falar. Por exemplo, estou entrevistando sei lá, a rainha da Inglaterra. Aí entra um áudio da rainha da Inglaterra se apresentando, né? Uma sonora de alguma figura pública, que pode ser uma fala que a gente viu essa semana, né? Aí exige, né, indicação da pessoa que está fazendo, né? E aí coloca o bonitinho. Se a gente vai pegar qualquer áudio, a gente tem que colocar bonitinho o que a gente quer do áudio, para que a pessoa que for cortar, que for fazer edição, ela corte exatamente no começo e no final da fala. Então, sempre tem que ter indicação. E uma música, lembrando, todo áudio que a gente usa precisa de autorização. Se a gente for lançar em qualquer streaming, a gente pode tomar strike. Strike é quando derruba o nosso projeto, porque não tem autorização, não tem fundo monetário para a pessoa que fez aquele áudio, tá? Então, isso é muito comum, principalmente hoje na indústria da música, a gente tem. Então, músicas, mais do que áudios de pessoas famosas, músicas, cuidem para que vocês não tomem strike e derrubem o trabalho de vocês. Aí fica impossibilitado, aí só repondo outra música, só fazendo tudo de novo o trabalho, tá? Então, para facilitar a leitura da apresentadora e da editora, né? Porque lembrando que esse roteiro vai para a pessoa que vai dar seguimento ao projeto, tá? Que é a entrevista, que é a edição, que é a sonoplastia. Então, para facilitar a leitura da editora, deixamos o texto em caixa alta, por isso que vocês estão vendo assim, né? Tudo em letra maiúscula, né? Também deixamos um espaço de 1,5 entre as linhas, né? Que é esse espaçamento para visualizar melhor, para não confundir. Quanto mais apertadinhas as letras, mais difícil. Se vocês têm problema de visão assim como eu, né, vão ter dificuldade para identificar as coisas e podem embaralhar. Por isso é importante também. Eu trabalho com educação especial também, isso aqui é extremamente importante para uma pessoa que tem baixa visão, para uma pessoa que tem dislexia. Por quê? Porque vai ter dificuldade para ler. Então, se para uma pessoa que tem dificuldade para ler ou algum problema de visão vai embaralhar, imagine uma pessoa que está lá, só na frente do teclado, fazendo uma edição. Ela precisa ter esse espaço para respeitar o respiro da visão, para eu identificar a informação. Então, também é importante. Vou deixar esse documento depois com vocês, né, uma cópia desse documento, para que vocês possam ter acesso a possíveis futuros projetos, tá? Então, espaçamento de 1,5 entre linhas. Nesse formato, um programa é de 10 minutos, o nosso programa é 10 minutos, é curtinho mesmo, é um bate-papo rápido. Existem outros que vão ser maiores, aí vocês vão adequar dentro do projeto que vocês forem fazer, e aí ele pode ter de 10 a 15 páginas, esse roteiro, tá? Esse roteiro aqui que a gente está trabalhando, ele vai ter de 10 a 15 páginas. Dependendo da quantidade de sonoras, né, de entradas de apresentações, ele vai ter mais, tá? Para cada apresentação é um bloco diferente, tá? Porque na hora de juntar no áudio vai fazer diferença você separar, tá? A gente vai ver isso com calma, tá? E eu já dou as minhas dicas de gambiarras, tá? Que vão facilitar muito quando vocês forem gravar. Sugerimos que as palavras que precisam ser destacadas fiquem em negrito. Como vocês podem ver, tem várias palavras aqui em negrito, que é para sinalizar que a pessoa tem que ter o dobro de atenção. Assim entendemos a entonação dela, que deve ser diferenciada. Também marcamos as pausas com 2 barras. Tá vendo esse desenho aqui? Essas 2 barrinhas são as pausas, os cortes. Por exemplo, eu preciso de um corte ou de uma demora entre um áudio e outro. Mesmo que seja um áudio contínuo,
às vezes eu posso fazer esse cortezinho para dar aquele tempo de entender o que foi falado antes de começar o outro conteúdo de fala, tá? Isso é bom, porque para quem está escutando em casa e for escutar no rápido, não engolir, tá? Ela tem um tempo aí de entendimento. Esses cortes ajudam. Essas duas barrinhas que simbolizam exatamente esses dedinhos aqui cortando, é o que ajuda a gente nessas pausas, tá? Eu sei que é muita coisa para memorizar e é por isso que eu não quero que vocês memorizem. Eu só estou mostrando passo a passo. E é muito difícil eu fazer esse curso aqui em um dia, por quê? Porque eu demorei 1 mês e meio para aprender tudo isso. Então, vocês não vão aprender. Vocês vão ter acesso a isso aqui. Depois, se vocês podem, vou deixar meu contato, vocês podem entrar em contato comigo se forem construir, precisar de ajuda no processo, tá? Então, fiquem muito tranquilos, que isso aqui, como uma oficina, é uma janelinha aberta para vocês conhecerem como funciona. E depois, se tiverem curiosidade, continuar, tá? Bom, depois, né, como vocês podem ver, voltamos para esse corte, né, que é onde a gente vai ter o acesso. Desliguei aqui. O acesso da apresentação de novo. Então, a gente podemos ou não subir uma trilha, né, entre a passagem. Então, assim, terminei uma pergunta e teve uma resposta, e aí depois dessa resposta eu quero colocar uma música para dar um tempo entre a próxima pergunta. Uma musiquinha rápida, só uma melodiazinha tocando de fundo, um tananana, entre uma pergunta e outra, para gerar essa quebra, né, de troca de pergunta. Então, você pode colocar. Se não quiser, é só fazer essa barrinha, né, de dar a pausa e trocar. Toda vez que você fizer uma pausa maior, você precisa criar um BG diferente, tá? Sobe um BG diferente, porque eu vou introduzir alguma coisa, uma fala, uma música diferente do conteúdo da entrevista, da reportagem, tá? Então, eu preciso criar um BG diferente. Aí eu pego um roxinho e coloco. Dependendo do formato e do ritmo que queremos, errada, isso é combinado com o cliente. Quando eu falo cliente, é a pessoa que está pedindo para mim, né, o conteúdo do roteiro. Então, às vezes, numa equipe maior de podcast, a gente tem uma pessoa terceirizada só para a montagem disso, tá? Eu falo o tema, passo as informações e ela constrói. Numa equipe coletiva, por exemplo, se a gente fosse hoje formando aqui uma equipe coletiva e eu ficasse responsável pela redação, quem vai me dizer se esse vai ter música, se não vai ter, é quem está construindo a entrevista, quem está lá na parte da gravação, tá? Aí ela me sinaliza, esse cliente, então seria a pessoa que está gravando, o apresentador, ou a pessoa entrevistada, e aí ela me sinaliza e eu acrescento no roteiro. Tudo precisa ser amarrado em conjunto, porque quem vai fazer essa engrenagem funcionar é esse grupo, tá? Aí a gente tem a Sonora 1, que é a parte final, e a gente insere os links dos arquivos de áudio onde serão usados. Por exemplo, quando a gente tem uma entrevista longa, é aqui que a gente coloca essa entrevista longa. O que for cortar é nas minutagens que a gente vai aprender já já. Então, eu coloco o áudio, coloquei o áudio na íntegra, tá? O áudio na íntegra, quando eu gravo ele inteiro, tá? Existe a possibilidade, eu já fiz esse experimento, de gravar pelo podcast não, pelo WhatsApp, onde eu gravo a pergunta primeiro, mandei a pergunta em áudio, a pessoa me responde em áudio. Então, aí eu coloco todos os microáudios, pergunta, resposta, nesse momento. Se eu fiz via uma entrevista via Zoom, Meet, Teams, Jits, eu vou pegar o conteúdo da gravação, que aí no caso é em vídeo, né, que a gente grava aqui em vídeo e depois converte em áudio, e coloco nesse pedaço aqui, sem corte, tá? Quem vai cuidar disso é o sonoplasta, é o editor, tá bom? Então, a gente coloca aqui no arquivo, tá? Aí, isso aqui que a gente vai ver agora, início e fim, é a minutagem, tá? A minutagem, ela é muito tranquila quando eu tenho noção do início da pergunta, final da pergunta, início da resposta, final da resposta. Se eu fiz uma conversa muito fluida, fora do roteiro, essa minutagem
quem for fazer o corte vai sofrer. Eu mesma já passei por isso, inclusive no meu curso de podcast, e eu não sabia onde cortar. Por quê? Porque a pessoa, quando está falando de forma a divagar sobre a sua resposta, ela pode repetir várias vezes a mesma pergunta, a mesma palavra. Então, por exemplo, juventude. Estou falando, então, a juventude do século tal é uma juventude que costumava comportar-se como uma juventude, entendeu? 3 vezes juventude. E aí a palavra na minutagem é juventude. Como é que eu sei que a palavra que é para cortar é a juventude número 1, número 2 ou número 3? Então, eu preciso, além da palavra, saber o minuto. Então, a minutagem vai ser redigida a frase inicial que a pessoa fala, no início da fala, e depois redigida a frase, e a frase, não só a palavra, tá? A frase que a pessoa falou, a sentença da frase. Então, a juventude da geração tal se comportava igual tal, finalizou. E aí, o tempo, a minutagem que aparece lá no timerzinho que a gente tem no cantinho do áudio, tá? Porque aí eu vou saber onde cortar. Essa minutagem é extremamente importante para a edição e para a sonoplastia. Porque, por exemplo, se eu quiser introduzir uma música entre a pergunta e a resposta, eu preciso saber o tempo que muda para eu encaixar ali. Eu não vou mostrar para vocês como é que faz isso no aplicativo, por várias questões. Primeiro, porque os aplicativos variam de acesso para acesso e porque a gente hoje vai aprender a fazer da forma mais fácil, tá? E não da forma mais difícil da edição. Porque eu não tenho tempo de mostrar para vocês toda a funcionalidade de um aplicativo como Audacity, por exemplo. Vocês podem depois pesquisar, vou deixar o nome depois escrito para vocês. Mas, por exemplo, ele é muito pesado, ele é só em inglês. Então, para eu ensinar as ferramentas e tudo mais, vocês não vão dar conta. Mas a primícia está aqui. A minutagem, né, é que vai ajudar vocês a identificar para fazer os cortes, se houver a necessidade de cortes. Se for nessa versão aí do áudio de WhatsApp, é só para eu saber organizar um áudio seguido do outro, não é para cortar, é para eu encaixar o áudio. Aí, se eu achei que ela divagou demais em uma parte, quiser arrancar algum pedaço do áudio, eu vou saber aonde tirar. Mas aí é mais fácil do que um áudio longo, que eu gravo inteiro, tipo com gravador e tudo mais. Que aí eu preciso fazer vários picotes no meio de um áudio, tá? A gente hoje vai aprender a fazer pelo WhatsApp, tá bom? Bom, aí depois a gente tem a apresentação 2, que é a segunda parte. Eu não vou adentrar tanto, né? A gente já está com 50 minutos de fala, e eu quero que a gente possa se organizar para tentar fazer um podcast juntos. Mas aí a gente tem a segunda apresentação, sonora, falas de novo, né? Como vocês podem ver, é um roteiro bem seguidinho, com todas as possibilidades. Núcleo 1, núcleo 2, né? Que é a parte 1 inicial, com a primeira entrevista, o primeiro mote, e depois um fechamento. Esse método que a gente tem no Catolaicas, ele é curto. Então, lembrem, é 10 minutos. Eu tenho só 2 blocos. Se eu for fazer um de 60 minutos, ele vai ser mais blocos. Aí vão ser mais vezes que vocês vão repetir esse processo que a gente acabou de fazer até a minutagem. Aonde encerra a minutagem é onde a gente ou encerra o podcast ou a gente abre um segundo bloco. Tá? Que é o caso aqui que vocês podem ver, né? Encerrou, aí entra uma segunda apresentação, sonora, BG de novo, aí vai para o encerramento. Vamos para o encerramento. O texto de encerramento sempre tenha, assim como na apresentação, um roteirinho. A gente não começou aqui até uma me apresentando, falando mais ou menos o que ia ser. Então, sempre tem um roteirinho no começo e sempre tem um roteirinho no final, para não falar, obrigada só por você ter vindo e desligar. Né? Fala assim, ó, obrigada, quer sugerir alguma coisa para falar sobre esse tema, um livro, uma coisa, né? Um texto que pode ser uma reflexão final, né? Uma coisa mais de conclusão. Pode ter uma conclusão literalmente. Então, assim, a gente hoje escutou sobre isso, da importância daquilo lá. Então, esse texto final se encaixa aqui. E aí, né, esse tempo para fazer as marcações, né, de divulgar, né, dar posicionamento sobre algo. Por exemplo, existem algumas entrevistas em que a pessoa depois no final pergunta o que você acha da situação atual na política do Brasil, aí dá esse apontamento, né? Geralmente divulgar o canal, né? Quem
quem produz tem que se divulgar, tem que lembrar de falar, ó, escuta, compartilha, passa adiante, né? Então, importante dar isso e depois encerrar dando os créditos de quem produziu, de toda essa equipe, quem fez roteiro, quem fez gravação, né, quem fez pesquisa, no caso de reportagem, documentário, quem fez áudio, quem fez música, porque às vezes a gente contrata alguém para fazer a trilha sonora, tudo isso precisa ser colocado. Na experiência, e aí por isso que eu vou recolocar aqui, está na minha apresentação como uma sugestão, mas eu vou recolocar aqui, escutem Ilha dos Ossos, porque é uma experiência muito boa de podcast, e ela traz exatamente bem desenhadinho um pouco desse roteiro, porque como ele é um documentário, você consegue visualizar essas etapas de uma forma auditiva que ajuda muito a gente memorizar. Então, um ponto muito importante da gente saber esse processo, ler, né? Não precisa aprender de primeiro, mas é quando a gente pegar para escutar um podcast, escutar olhando para o roteiro, vai ajudar a gente a absorver as etapas, tá? Porque nem todo podcast segue este, né, formato, mas na maioria das vezes ele ajuda, né, a gente a identificar as coisas de um podcast que a gente está escutando. Então, para quem tem interesse aí de ver a funcionalidade do roteiro, vai escutar um podcast com o documento aberto, que vai ajudar muito na memorização. Bom, aí tem o encerramento. A gente solta a vinheta de encerramento, que normalmente é a mesma do começo, né, tocada. Muito obrigada, encerra, né, o Boa Noite do Bonner e chegou ao final o podcast. Quando chega ao final o roteiro, é passado para quem vai gravar. Quem vai gravar? Nem sempre é a pessoa que convida, a pessoa que vai ser entrevistada ou que faz a pesquisa, mas, né, pode existir uma gama de outras pessoas que fazem isso, mas quando chega na parte de gravação, nós vamos para a parte que eu acho, depois do roteiro e da minutagem, são as coisas mais complicadas, que é gravar. Porque quando a gente fala de gravar, a gente fala de quê? De material para gravação. Então, sempre me perguntam, qual o microfone? Qual o espaço? Eu preciso de um espaço com acústica? Eu preciso... Tudo isso, a gente precisa sim, claro que precisa. Mas, na realidade, o formato que a gente escolhe para falar, o formato que a gente escolhe para utilizar nossa informação, nossa produção, vai ajudar a gente a escolher também as ferramentas que a gente vai usar. Por exemplo, eu não tenho muita grana. Quem depois quiser saber nomes de coisas, né, de equipamentos, vou deixar meu WhatsApp também, vocês procuram, eu passo, porque eu não vou lembrar de cabeça nomes, então isso é importante depois vocês me lembrarem, que eu me esqueço, tá? Eu vou parar aqui só um pouquinho a apresentação, para vocês prestarem mais atenção no meu rostinho, que na gravação de um podcast, eu preciso saber primeiro o formato que eu vou gravar. Se é um formato em que eu vou estar em lugar externo, pensando que eu vou gravar numa praça, vou gravar numa praia, porque eu quero pegar a estética do ambiente, então a sonoridade do ambiente, o vento que bate nas folhas, a marisia do mar. Se eu quero isso, eu preciso pensar no microfone que tem uma proteção, né, que é aquela esponjinha que vai lá impedir que aquele vento bata no microfone e faça aquele, né, que é aquele chato, né? Esse barulho chato a gente não quer. Por quê? Número 1, quem está escutando, por exemplo, estou aqui na minha casa escutando do nada, começa o que está acontecendo? Eu não consigo nem escutar o que a pessoa falou. E isso acaba com a minha experiência enquanto ouvinte. Então, eu preciso pensar num equipamento que vá ser propício para aquele espaço. Agora, eu vou gravar uma entrevista, eu vou gravar uma reportagem, uma mesa redonda, né, uma mesa cast, e eu não preciso sair para um lugar externo, eu não preciso gastar muito com o microfone. Porque hoje em dia, a gente tem microfones, inclusive o meu aqui, vocês estão me escutando muito bem, não? Eu espero, né, porque eu paguei um pouquinho caro nesse aqui. Esse Samsung aqui, esse microfoninho da Samsung, ele tem um próprio abafador de som. Então, ele não é o mais potente de todos. Se eu fazer som aqui, vocês vão escutar.
né? Mas ele abafa o som externo. Então, se eu estiver num lugar fechado, janela fechada, hoje está aberto aqui porque está bastante quente, né? Um lugar fechado, em que eu isole, de certa forma, do ambiente externo, dos barulhos externos, esse microfoninho aqui supera. Eu só preciso que ele capte a minha voz sem ruídos. Sem ruídos não quer dizer livre de qualquer barulhinho de boca, um sopro que sai mais forte no microfone, que não vai dar. Mas esses barulhinhos pequenos são fáceis de ser editados pelo sonoplasta, que vai prestar atenção. Se teve um barulho externo que dá para ser baixado, por exemplo, um barulho de moto inesperado, se ele não atrapalhar, não bater de frente com a voz que está mais perto do microfone, eu consigo diminuir. Se ele bater de frente, aí não dá. Por isso que aí eu preciso estar num lugar que está mais distante da rua, de lugares que possam ter sonoridade. Um segundo ponto, que se você vai estar dentro de casa, grava dentro do armário. Literalmente, grava dentro do armário. Se tem um lugar na nossa casa que abafa som, que é uma beleza, é armário. Esse meu armário aqui de casa já está acostumado, eu gravo dentro dele quando eu preciso. Não precisa entrar e fechar a porta. Desde que você abra, tire as roupas, né? Deixe um espaço vazio, oco, para a voz sair para frente e ela não ir para outros cantos, que eu coloque a cabeça só dentro desse armário e grave, eu já tenho uma acústica de isolamento de som maior do que se eu tivesse aqui só sentada na cadeira. Isso ajuda muito. Outra coisa, que é uma gambiarra que me ajudou muito, é papelão. Pega um papelão, eu tô aqui com o meu notebook aqui bem na minha frente, coloco o papelão bem aqui, nesse formato assim, ó, de concha, e gravo. A minha voz vai rebater e vai voltar. Então, ela não vai se esvair. Então, tipo, não vai fazer aquele som que se perde. Entende? Isso é bom porque ajuda a melhorar a qualidade do som, tá? Mas digo para vocês, gravar no armário é a melhor coisa, tá? Se você tem um quartinho aí que dá para você fechar a porta e gravar dentro do armário, já facilita. Se o seu armário caber você dentro e fechar a porta, ótimo. Se não, essa coisa de pôr só a cabeça já tá bom, tá? E um microfoninho desse já tem o isolamento perfeito. Existem outros hoje de lapela, que é vendido pela Shopee e tal, que são bons. Ele tem uma vida útil menor, ele não vai durar uma vida inteira. Mas se você quer para uma coisa específica, ele já vem com a esponjinha e tal, e ele tem um alcance bacana. Vale experimentar. Agora, estou trabalhando já faz 1 ano e meio, fazendo vários podcasts, quero investir num microfone melhor, aí eu recomendo que vocês procurem aquele que vai ser usual para o que você vai fazer. Eu quero gravar mais coisas externas, então precisa ter a buchinha. Eu quero gravar num espaço onde vai ter mais música, então eu preciso que ele tenha uma captação da voz de perto e não de longe. Então, aí eu vou procurar na internet aquilo que melhor se adequa. Existem muitos sites que vão dar informações do porquê e da necessidade usual de cada microfone, e isso vai ajudar vocês. Então, debaixo do cobertor, o problema é que acaba o oxigênio debaixo do cobertor. Se dentro do armário vai dar uma abafada, uma esquentada, debaixo do cobertor, para abafar mesmo, você precisa fechar ele. Vai chegar uma hora que você vai estar ofegante debaixo do cobertor. Mas é uma sugestão. Uma sugestão, talvez, para quem tem tempo para montar uma gambiarra, é colocar um colchãozinho na frente da porta. E da janela, por exemplo, aqui em meu quarto, né, tem uma porta aqui e uma janela aqui, que ele já isola o som externo. Isso também ajuda. Eu falo do armário porque é mais fácil tirar a roupa, entrar dentro dele, do que desmontar, né, a cama, desarrumar a cama para gravar. Mas tem várias formas de se gravar. Eu já gravei no banheiro. O problema de gravar no banheiro é que dá eco, porque a acústica do banheiro é ampliada, né, porque é um lugar um pouco mais vazio. Se é um banheiro que tem o revestimento, né, de piso e azulejo, ele vai ficar mais frio, né? E quando eu falo frio, ele sai um som mais oco, sabe? Então, ele dá um eco. Pode funcionar, se é o que você deseja, mas ele vai sair com esse equinho no fundo.
Dá para resolver na hora da edição, o sonoplasta consegue, mas aí o que a gente está pensando é que evite edições, né? Então, se a gente quer evitar edições, né, porque a gente quer fazer uma produção mais rápida, é mais fácil que a gente use outros elementos, outros lugares da casa. E se vocês investirem em um microfone bom, essas externalidades podem ser menos necessárias, né? Essas coisas de montar o espaço pode ser menos necessário. Mas se você vai gravar pelo celular, né? Sempre opte pelo fone, tá, gente? Porque quando você grava pelo celular, a captação de som é diferente. E normalmente ela pega ruído com muito mais facilidade. Então, sempre opte por gravar com o microfone. Não precisa colocar assim, a não ser que seu microfone tenha uma baixa captação. Pode deixar assim. Esse meu microfone, ele me salva de tudo. Eu gravo vídeo, aula, eu sou professora e trabalhei na pandemia só com esse microfonezinho. Então, eu tinha que gravar, eu meti ele aqui como se fosse uma lapela, tem até um negocinho aqui, eu meti aqui bem, né, e gravava, sem usar de fone, né, como um retorno, só o microfone. Ele já me salvou, tá? Eu sei que tem outras marcas de fone de ouvido com microfones também bons. Esse aqui é da Samsung, eu não lembro qual é a edição dele, mas os da Samsung que eu já usei sempre costumam ser bons no tirar o ruído. Então, pode ser uma opção aí para quem quer comprar uma coisa mais barata. Eu paguei 36 nesse daqui, então, uma opção mais barata. O microfone bom é de 200, 300 reais para cima. Então, quem quiser investir em algo um pouco mais em conta, esses microfones com melhor captação de som da voz ajuda. Então, na hora de gravar, a gente precisa se preocupar com essa externalidade, né? Como eu ambientalizo um espaço que eu vou gravar, e de preferência em espaços que sejam fechados, que tenham menos acesso ao som da rua. Esse daqui, eu já gravei lá do lado de fora, tirando os passarinhos, ele já abafou até o som do vizinho tocando funk. Então, eu acredito que ajudou bastante, né? Eu fiquei super preocupada achando que ia sair o som, saiu só bem baixinho, foi facinho de tirar, né, do som. Então, dependendo do espaço em que você está, se você está com um bom microfone, às vezes nem precisa se preocupar com isso. E quando eu falo bom microfone, é um microfone que você já está acostumado. Esse aqui é o meu que já estou acostumada, não precisei comprar nenhum profissional. Tá? Tudo que eu já gravei na vida, todo podcast, foi com ele. Desde que eu comprei ele, faz uns 3 anos que eu tenho. Ele já não é bom para escutar, mas para gravar, o microfone é perfeito. Bom, aí vamos para uma parte. A gravação que a gente faz, normalmente, a gente utiliza o gravador do celular, né? E esse gravador, ele tem um probleminha com ruído, ele grava com muita facilidade ruídos. Então, quando a gente for usar o gravador do celular ou até mesmo do notebook, a gente precisa tomar cuidado com bater, sabe? Sabe quando a gente sem querer bate, pega um manuseio? Isso é extremamente importante que a gente cuide, exatamente porque a gente quer evitar ter ruídos para o sonoplasta ter que diminuir, né? E lembrando que ruído, quando está junto com a voz, no mesmo tempo da voz, não tem como tirar. O sonoplasta consegue amenizar, pôr uma música de fundo. Por isso que quem for fazer gravação pelo computador e deixa o famigerado WhatsApp ligado, tem que lembrar que vai sair o som toda vez que chegar a notificação, aquele turu, turu, que é incômodo para quem escuta, gente. Principalmente porque eu tô aqui na minha casa, do nada toca, eu já acho que é o meu, né? Então, eu preciso lembrar de que quando eu vou gravar, todas as outras abas que possam ter ruído, causar, né, algum som, eu tire. E, por exemplo, como vocês viram aqui, minha filhada veio correndo aqui, tá? Ela queria dar oi para vocês. Ela veio correndo aqui. Não tive como resolver, porque ela veio criança, né, 2 anos de idade, não tem como fazer. Eu posso, nesse caso, fazer um corte. Aí eu pulo essa parte e vou. Agora, um som que do nada, no meio da fala, aparece, não dá para cortar. Né? Eu tive esse problema com o projeto que eu fiz o podcast e foi insuportável. Eu escuto até hoje o projeto e fica aquele barulhinho que eu consegui diminuir, mas ainda aparece. Tá? Não foi nem a gente, foi a pessoa que a gente estava entrevistando. Então, quando a gente for começar a gravação, a gente fala, ó, se você puder desligar
o WhatsApp, deixar só no seu celular, no Vibra, inclusive, para não ter externalidades, sabe? Ajuda bastante, tá? Porque qualquer ruído que seja externo à conversa é mais fácil de tirar do que do próprio celular ou do próprio computador, tá? Porque ele vai entrar na mesma, inclusive mais alto, né, do que a voz da pessoa. Eu não vou mostrar aqui para vocês como é, mas quando você coloca o áudio e tem um som, a voz faz, né, aquele movimentinho, sobe e desce, quando mais alta vai lá em cima e desce novamente. A voz está aqui, o áudio que aparece em cima de qualquer notificação está aqui. Percebam, está acima da voz. Então, se a voz está aqui e o meu áudio está aqui, para eu baixar, eu consigo baixar aqui. Mas toda vez que eu baixar aqui, a voz desce. Então, aí não tem como mexer. Aí eu não consigo amenizar. Então, se eu estou com qualquer áudio na ferramenta que eu estou gravando, vai dar algum problema na hora de fazer a sonoplastia, edição de som, bom? Então, precisa sempre tomar cuidado. É super fácil gravar no celular, é uma das ferramentas mais tranquilas para se usar, mas existem já alguns aplicativos próprios para podcast, como o Anchor, que você grava direto nele, e ele já edita também lá para você. Então, eu sempre recomendo o Anchor, porque você pode fazer ao vivo, então, tipo, você grava com a outra pessoa já nele e já edita nele. E também é um ótimo gravador, ele já fica lá com áudio, e aí já resolve o problema. Então, é uma boa ferramenta. Depois eu posso passar os nomes de algumas ferramentas para vocês. O Audacity é, com certeza, o mais difícil. E existe um problema nele, esse ano, inclusive, por isso que eu não vou até mostrar para vocês, porque eu tive um problema com ele, porque ele estava emulando sites com malwares. Então, ele começou a infectar vários computadores. Porque como ele é uma ferramenta que fica logado online, ele tem acesso a tudo da rede. Então, ele teve vários problemas, caiu, parou de funcionar, ele travou completamente meu notebook, eu precisei formatar meu computador depois. Então, assim, eu não vou abrir hoje para vocês, até porque até abrir ele demora, é todo em inglês. Eu não acho que é o melhor de todos para que vocês aprendam. Depois eu posso passar alguns que eu tenho experiência e que eu acho bom. O Anchor é um deles, tá? Mas o que eu quero ensinar para vocês hoje, na parte de gravar, porque eu pretendo que vocês, durante a semana, gravem um podcastzinho, né, como tarefa aqui, né? Eu pensei em dividir em 2 grupos, tá? Aí eu vou deixar vocês escolherem pelos temas. Eu pensei em 2 temas, que seria a questão, né, a gente está no mês da consciência negra, a questão do racismo no Brasil, a visibilidade ou a invisibilidade né, nessa perspectiva do racismo, e porque a gente também está, né, nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, alguma coisa relacionada a isso. A minha perspectiva é que vocês possam fazer algo também em torno de 10 minutos, até para que vocês façam algo só para ver como é que funciona, fazer um roteirinho e tudo mais, e que vocês possam ter experiência de gravar da forma mais fácil, tá? Porque provavelmente, se vocês fossem gravar e precisassem de uma grande edição, vocês precisariam de muitos mais dias aqui comigo. Então, a minha sugestão é de gravar pelo WhatsApp. É uma experiência que salvou minha vida em momentos de crise. Eu precisava gravar uma entrevista e não tinha local. Quando cai, sabe, não vai o Meet, não vai o Zoom, a internet não está funcionando, foi o que salvou minha vida. E é muito fácil, porque se eu tenho um roteiro, pergunta e resposta, eu mando a pergunta, né? Mandei, encaminhei, a pessoa me manda a resposta. O que eu preciso saber da pessoa precisa ser combinado com ela. Olha, eu quero que você fale mais sobre, na questão do racismo. Vou trabalhar aí a questão dos negros na literatura. Eu quero mais que você fale como é que é viver num país que invisibilizou, por exemplo, Machado de Assis, que tem muita gente que nem sabe que é negro. Eu preciso que você fale disso em algum momento, beleza? Ó, você vai ter tantos minutos para sua resposta. Porque isso é importante, tá, gente? Se a gente deixa o nosso entrevistado falar, né, a gente pode perder um pouco o fio da meada. Quando a gente dá um tempo, ele consegue sintetizar a resposta dele e a gente tem só o suprassumo. E por conta desse
dessa coisa do WhatsApp, é mais fácil que sejam áudios mais curtos, tá? E aí a gente pode fazer até uma conversa com a pessoa antes, né? Fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, ó, vamos acertar os pontos, mostrar para ela mais ou menos como é que tá o roteiro, e aí pergunta, resposta. Se é mais um diálogo, aí é mais fácil fazer uma chamada de vídeo. Mas se vocês gostarem da ideia de fazer em vídeo, vocês vão ter que lembrar que fazendo em vídeo, assim, gravando, vocês vão precisar converter o vídeo em áudio, depois fazer os cortes. Então, aí, para quem quiser ter essa experiência, vai ser um pouco mais complicado. Pode fazer? Eu vou ajudar? Vou ajudar. Mas no WhatsApp é mais fácil, tá? Vai ajudar vocês a ter mais facilidade. Uma coisa que também facilita, né, é o roteiro. Esse roteiro vai ajudar vocês a ter uma noção do objetivo. Então, se eu quero uma conversa mais fluida, eu vou dar um ar mais fluido, não perguntas e respostas e tal, mas assim, tipo, na questão da violência. Você viu as últimas notícias que têm saído? Tem percebido que desde a pandemia as coisas estão piorando? Parece que tem muitos mais casos, né? Você acha que isso é devido ao isolamento? O que você acha? Vamos conversar um pouco sobre isso? Aí a pessoa volta com a resposta dela. Eu posso dar um ar menos de entrevista, né? Mas nessa perspectiva do áudio. Isso também vai ajudar vocês a saber primeira pergunta, segunda pergunta. Então, na hora de colocar o áudio, né, na linha, né, a gente vai ter essa possibilidade de organizar com mais facilidade. Bom, para a gente dar seguimento, né, e aí eu acho que qualquer dúvida acerca de cada passo a passo vocês vão procurar, tá? Lembrando que é uma experiência para ser gostoso e aprender, não é para ser lindo, maravilhoso, perfeito, para a gente lançar e ganhar aí um prêmio de melhor podcast do ano. Tá? É só pela experiência, né, da gente poder olhar isso. Então, eu vou dividir esses dois temas. Vocês podem se organizar como quiserem, por afinidade. Aí não quer fazer um grupão, quer dividir em menos pessoas. Professor, é possível postar o podcast em todas as mídias? É possível, só que aí você coloca lá só como link para ser escutado na plataforma de streaming. Se você quiser fazer como vídeo, aí você pode colocar o áudio com uma imagem, por exemplo, o logo do podcast e deixar ele em vídeo, só que só com áudio. Mas, de preferência, coloque nas plataformas de áudio e distribua nas redes sociais, que é mais fácil. Aí você põe o link, eles vão lá no Spotify, vão lá no podcast, tem um site online, agora eu não lembro, Castbox, acho que é Castbox, né? O Castbox, se eu não me engano, né, ele é lá gratuito. Mas, gente, você não paga para subir vídeo, tá? Para subir podcast, tá? Tem algumas coisinhas que você pode perder se não pagar, mas você consegue postar em várias plataformas sem você ter que pagar para postar, tá, gente? Vale você olhar o streaming que você quer postar, né? E existem algumas plataformas, como o Anchor, que já posta direto em vários streamings. É só você ter conta, logar a conta, que na hora que você postar nele, ele posta em todos os streamings que você tem acesso. Tá? Igual quando a gente posta uma foto no Instagram, já vai direto pro Facebook, Twitter, né, Tumblr. Então, é mais uma forma da gente colocar ali. Se vocês gostarem da experiência e quiser postar, a gente pode ver um meio da gente postar junto, ver um lugar, né? E a gente postar também que tem possibilidade, né? O próprio Cajueiro acho que tem, né, um streaming já, então qualquer coisa a gente pode pôr como resultado aqui. Aí eu vou deixar vocês, eu sou professora democrática, eu deixo vocês escolherem, tá? Vocês escolham os temas que vocês querem e se dividam nos grupos, tá? Então vai ser um sobre a questão do racismo, consciência negra, e a questão dos 21 dias de ativismo, ou 16 dias de ativismo, depende de quem está puxando a campanha, a Violência contra a Mulher, e aí vocês definem como vão fazer. Pode ser entrevista, pode ser reportagem, se for reportagem, né, tem que trazer aqueles nuances, né, uma perspectiva aí, eu vou fazer um olhar sobre a violência contra a mulher na pandemia, né,
Lembrando que não necessariamente precisam ser 2 pessoas gravando como entrevista, pode ser mais de 2 e pode ser só uma pessoa falando, desde que essa fala, né, contribua aí com o tema, tá bom? Pode ser uma reflexão, pode ser uma contação de história, os formatos estão aí para serem explorados, tá? Eu dou o exemplo da entrevista porque é talvez a mais complexa, né, que é pergunta-resposta, né, que é um diálogo mais fluido. Então, vocês utilizarem todo esse documento, eu vou deixar depois terminando aqui com a Thelma, ela vai encaminhar para vocês, né? E eu tenho uma folhinha aqui que eu vou só mostrar para vocês, que é da minutagem, para vocês verem como é que faz a minutagem, que é bem bacaninha já tá no jeito, filezinho. Aqui, o exemplo. Vamos ver se abre. Que ele é um número do episódio, no caso, vai ser o primeiro de vocês, aí você tem que sintetizar início e fim das frases. Aqui no meu exemplo, tem eu e uma entrevistada, a gente falou sobre educação, né, eu coloquei aqui o início para vocês verem, né, aí o texto, aqui a frase, lembra lá que eu falei da minutagem, a frase inicial, e no caso aqui da minha pergunta e a resposta dela, porque a gente fez o bloco fechado, pergunta e resposta. No caso de vocês, que vocês vão fazer pelo WhatsApp, que é a minha sugestão, vai ser primeiro áudio, então o início do primeiro áudio, que é a pergunta de vocês, mais o final do áudio da pergunta, e aí no segundo trecho, a resposta e o final da resposta, tá? Sempre assim. Aqui eu coloquei de 1 minuto e 30 segundos, porque eu acredito que para ficar em 10 minutos e ter uma constância aí de diálogo, 1 minuto e meio dá para a gente perguntar e responder, tá? Por exemplo, aqui, ó, deu certinho, né? A pergunta com a resposta. 1,5, tá? No caso de vocês, se for um áudio, vocês vão escutar a primeira frase do áudio, escreve a última frase do áudio da pergunta. No segundo trecho, a primeira frase da resposta, a segunda da resposta. Podem trabalhar com 5 questões, tá? Para ter tempo, né, de fazer até 3 minutos de resposta, pensando que a pessoa possa ficar eloquente e falar mais. Mas aí vocês vão ajustar com a pessoa que vocês vão conversar. Se for uma conversa fluida, depois vocês anotam o tempo que ficou cada conversa. Evitem coisas que possam atrapalhar, tipo, fiz uma pausa, sabe? Como é pelo WhatsApp, você pode apagar. Fiz uma pausa que não tinha necessidade, fiz uma fala que não tinha necessidade, apaga, grava de novo, tá? Porque se vocês forem fazer o ajuste depois na edição, vai ser mais difícil, tá? Então, mandem já limpinho, bonitinho, tá? Essa gravação no quarto mesmo. Já faz a gravação das perguntas e só encaminha o áudio para a pessoa depois. Pode ser, tipo, à noite que é mais tranquilo, vou lá dentro do meu armário, gravo todas as perguntas no gravador do celular, depois no dia seguinte eu encaminho para a pessoa, né? E aí ela só responde. Pode ser assim também. Pode ser as 2 online ao mesmo tempo. Mandei o áudio, a pessoa já responde. Tá? Pode ser também. A ideia realmente é que vocês tenham menos trabalho na edição, né? No posterior da gravação. Então, um roteiro, vou encaminhar lá aquele roteirinho para vocês, tá? Aqui tem já um modelo separado, né, de entrevista, o nome da entrevistada. Lembrando que você precisa apresentar com quem você está falando, então lembrem de gravar um áudio inicial falando: oi, estamos começando a falar o nome do podcast, né? Falar o nome do podcast, e aí depois introduzir aí o assunto do dia. Se quiser, antes de introduzir o assunto do dia, fazer a leitura de um poema, um trecho bíblico, uma frase motivacional, também é bacana. E aí, puxa o tema do dia, a apresentação da entrevistada. Esses podem se dividir, como vai ser em grupo. Quem faz a apresentação é diferente de quem vai fazer a entrevista, de quem vai fazer a conversa. Vocês podem, vocês mesmos, gravar, em vez de conversar com uma terceira pessoa, vocês mesmos gravarem, fazer uma pesquisa juntos e fazer um áudio. Do jeito que vocês acharem melhor, os formatos de podcasts existem aí para vocês desbravarem. E
Já estamos terminando, já, tá? Fiquem tranquilos. E uma coisa que eu acho importante também é lembrá-los de que da vinheta. Se vocês forem usar uma vinheta para abertura e para o final, tentem procurar nos áudios públicos, tá? Eu vou ver se eu acho. Eu tinha uma pastinha com alguns áudios públicos para mandar. Se não, se alguém aí tiver dotes musicais aí, quiser gravar um acordezinho aí no violão, no pandeiro, né, para uma abertura, pode. Só lembrem, né, que tudo que vocês forem usar de música, seja na vinheta ou mesmo dentro da gravação, precisa tomar esse cuidado com autorização. Bianca, gravei, fiz tudo, não consigo juntar. Pode me mandar que eu vou juntar, eu gravo eu juntando para vocês terem a visão, né, de como eu fiz a junção dos áudios de vocês, mas a ideia é que vocês tentem, pelo menos, fazer um pouco do processo, tá bom? Depois aí vocês se organizam, decidam, acho que vocês têm um grupo, né, além desse espaço aqui que a gente está, né, aí vocês conversam como vão se organizar, eu vou deixar meu contato, aí vocês veem, né, como é que vai ser, e aí qualquer dúvida estou à disposição. E aí, só para a gente terminar aqui minha apresentação, eu vou dar as minhas sugestões, né, de podcast para vocês ouvirem. Vamos lá. O computador está travando um pouquinho. E são alguns podcasts que eu escuto, gosto muito, eu já citei pelo menos uns 2 aqui, né, que é o Praia dos Ossos, eu falei Ilha dos Ossos, mas é Praia dos Ossos, é uma história verídica sobre o primeiro caso de feminicídio no Brasil, que na época ainda era crime passional, né, e todos os desdobramentos dele é uma experiência auditiva maravilhosa, porque é como se você estivesse indo junto, desbravar junto com a entrevistadora, né, com a repórter, então, assim, e a Rádio Novelo tem muitos podcasts, assim, com expressão sensorial, que é muito bom. Redomas, né, o Redomas é um projeto de umas meninas que são da igreja, acho que Batista, não lembro se são todas da Batista, Metodista, alguma coisa, mas que elas fazem um programa fazendo reflexões sobre igreja, sobre ser mulher e jovem, né, sobre as expressões de ser mulher negra, né, que uma das meninas que puxam o projeto negro, então ela traz alguns elementos disso na perspectiva de igreja, e numa perspectiva até que muito ecumênica, né, muito dialogando com todas as religiões, com todas as expressões cristãs, né, e é muito bacana, eles têm não só o conteúdo do podcast, mas eles têm um site incrível, com textos muito bons, que dão perspectiva sobre as mulheres da Bíblia, assim, para quem quer conhecer outros nuances da Bíblia, sobre uma perspectiva jovem, feminina, é um projeto muito bom. Tem entrevistas incríveis, uma que eu posso indicar para vocês é com o Murilo, do Muro Pequeno, que é muito boa. É um podcast muito gostoso, assim, de entrevista, de bate-papo. É mais bate-papo e reflexão do que uma entrevista. Então, vocês vão gostar. E o Podpah, que é de entrevista, é um bate-papo também, mas é bem de entrevista, bem girando em torno da vida e da carreira da pessoa que está sendo convidada, que é bem legal também, está bem em voga. Eu coloquei exatamente porque ele está na moda, esse podcast está na moda, e é bom, ele tem chamado pessoas muito interessantes para conversar, óbvio, pessoas da atualidade também muito famosas, mas também pessoas muito interessantes aí que vale a gente escutar. O episódio com o Emicida é muito bom também, fica aí a dica. Aí tem o Fica Assim Então, que é de uma colega minha, ela grava pelo Anchor, eu peguei como indicação exatamente pelo formato que ela grava, é uma conversa entre ela e a melhor amiga dela, falando sobre casualidades do dia a dia. Então, se você só quer escutar besteira, sabe? Tipo, não quero pensar em nada, não quero pensar em política, só quero falar de curiosidades da moda, porque elas estudaram moda, essas coisas, é bem gostoso. E é gravado no Anchor, ao vivo, assim, tipo, uma conversa que nem a gente está aqui. Então, pelo formato, vale a escuta. Talvez nem todo mundo goste, porque, como eu disse, são conversas bem aleatórias, mas quando eu estou de saco cheio do dia é o que eu uso, né, para dar aquela desopilada. E Com Licença Poética, que também é de uma amiga minha, que também faz o podcast Catolaicas, que é muito legal.
assim, poética. Elas vão trazer poesia, vão trazer música e elas usam, né, a música, a poesia como um pretexto para a conversa, para falar sobre sentimento, para falar sobre emoção. Então, para quem gosta de literatura, para quem gosta de poesia à flor da pele, de sentir as coisas, emoções, com licença poética é um ótimo, né? Inclusive, elas são incríveis, carinhosíssimas. Eu, nas horas vagas, sou poetisa, e elas fizeram um episódio sobre uma poesia minha, que até hoje eu falo, nem eu mesmo sabia da potência que tinha essa minha poesia que eu escrevi. Então, assim, se vocês gostam de ouvir essas coisas, vão adorar escutar esse podcast, porque é um podcast gostosinho. Os primeiros episódios são mais compridos, nos últimos vão ficando de 10 minutos menores. Então, cada um desses tem um tempo. Eu acho que o Podpah é o mais comprido, né? Ele tem 3 horas, tem episódio de 3, 4 horas. O Redomas, às vezes, de 1 hora, mas normalmente 60 minutos para baixo. O Praia dos Ossos é em torno de 40, 50 minutos. Fica assim, então, entre 40 e 30 minutos. O Com Licença Poética começa um pouco maior, até quase 1 hora, e vai para uma versão mais curta nos últimos episódios agora do ano. Então, está entre 30 e 10 minutos. E esse podcast que é novo, que é da Pastora da Juventude, lançou essa semana que passou, né, que é dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que vale muito a pena, né? Começa com a Daiane Zito falando sobre ser mulher negra, sofrer violência, então vale muito. Depois nós temos a Michele, que é a atual secretária nacional da Pastoral da Juventude, falando sobre a superação da violência contra a mulher no dia, né, de combate, que foi dia 25 agora. Assim, tá fresquinho, tá recém-saído, então vale prestigiar. São esses 6 que eu acho interessante. Eu tenho uma outra lista que eu vou mandar depois para vocês, que é mais com outras expressões de formatos para vocês darem uma olhada, né? E aí eu encaminho tudo depois para vocês darem uma olhadinha. E, por fim, isso, gente, eu sinto que talvez eu possa ter deixado de falar alguma coisa, porque eu falo rápido e eu fiquei presa em alguns detalhes, mas a minha ideia era passar que é complexo, mas também que também tem possibilidade da gente tomar pela mão essa plataforma e fazer o uso dela com o nosso jeito, com a nossa cara. Então, agradecer infinitamente o convite. Para mim é um prazer, já estou nesse projeto desde o começo, então finalizar esse projeto com vocês, com essa oficina também é maravilhoso para mim. E para mim foi uma experiência também maravilhosa, porque eu nunca tinha feito essa oficina, como eu disse para vocês, então também fui descobrindo aqui junto com vocês. Se deixei a desejar em alguma coisa, depois me procurem, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também para vocês, no chat, e aí a gente vai trocando ideia, tá? E acho que a gente só tem a crescer, porque às vezes vocês vão descobrir alguma coisa nesse processo que é muito mais fácil do que o jeito que eu expliquei, e vão me passar e eu vou aprender a fazer também. Então, essa vida de quem trabalha com comunicação nas bases é a vida de alguém que está sempre disponível para novas descobertas, para as novas ferramentas. Eu mesmo nunca me imaginei fazendo podcast ou até mesmo dando essas oficinas, então para mim é um aprendizado e uma experiência, e foi a Pastoral da Juventude, a SEBS que me levou para esse espaço, porque tinha uma necessidade, uma carência de fazer isso acontecer nesses espaços, e eu fui aprendendo, então só o fato de vocês estarem aqui, né, vai ajudar bastante vocês a conhecer esse mundo da comunicação, né, da comunicação de base, né, da comunicação que é coletiva, que é de comunidade. Estou enviando aqui no chat meu WhatsApp, tá? Deixa eu ver, alguém falou de programas de áudio, né? Então, os programas eu vou passar depois em listas, porque eu vou dar uma olhadinha nos que são de fácil acesso, porque como a gente não teve tempo para ver aqui como funcionam, eu quero já mandar a indicação com vídeo, referência, tipo manual, sabe, para vocês terem. Aí isso vai demorar um pouquinho. Eu não me organizei com um tempo hábil para fazer tudo isso até hoje, então peço perdão por não conseguir,
mas vocês mesmos pesquisando editores de áudio, editores, até alguns editores de vídeo, eu sei que o StreamYard faz também, meu marido usa bastante, talvez vocês até já conheçam meu marido, né, o Chesco, Francisco Antônio Chesco Crisóstomo, que foi secretário da PJ e tudo mais. O Chesco, ele falou que já fez edição, inclusive, pelo StreamYard, que é um editor de vídeo, que dá para depois de você editar ele todo em vídeo, você baixar e converter em áudio. Então, também dá para fazer edição assim. Só queria realmente ter tempo para pesquisar um pouquinho, para achar os mais fáceis de utilização para o dia a dia da gente, né? Eu sei que o Anchor faz isso, mas eu estou mais acostumada a trabalhar com o Audacity, e aí como eu tive todo esse problema com o Audacity e tá com essa questão legal aí, que ainda tá no entrave aí de liberação da plataforma, então eu resolvi não apresentar nada para não bagunçar a cabecinha de vocês. Mas em breve eu trago para vocês informações, tá? Todo esse material eu vou deixar disponível, né? Vou entregar para vocês tudinho, em Word, os documentos para vocês fazerem a atividade. E aí depois vocês podem me mandar, né? Eu vou deixar também meu e-mail com a Thelma para vocês poderem me mandar resultado, né, do podcast de vocês. Lembrando que, assim, né, eu sou uma professora, como eu já disse, bastante democrática e legal. Eu não vou dar nota 0 para ninguém. Aqui é a apresentação de trabalho para ver o aprendizado do processo de vocês, tá bom? Então, fiquem muito tranquilos em fazer do jeitinho de vocês. Se tiver dificuldade, pode me procurar. Eu vou dar um jeitinho de ajudar, né? Que a gente marque uma reuniãozinha para eu explicar, ensinar alguma coisa. A gente faz, tá bom? Deixei também aí meu e-mail, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Eu falo bastante, mas é isso. Muito obrigada, Thelma. Nós aqui agradecemos, Bianca, gratidão por esse momento, né? Todos nós estamos aprendendo muito, né? De uma certa forma, assim, todo mundo está nesse novo diante dessa pandemia, né? Fomos forçados a nos reinventarmos e aprendermos muita coisa. E esse curso, Comunicação e Juventude, eu acho que está sendo, né, muita novidade para muitos de nós. Né? Tem muitas coisas que a gente ouve falar, mas não tem familiaridade, não tem contato. Né? E esses momentos de oficina estão sendo ótimos nesse sentido. Né? Nós temos aprendendo muito. Eu tive que aprender a mexer com a plataforma do Zoom para poder ajudar a equipe do Cajueiro. Muito gratidão por tudo. Bianca, sobre o material, você envia direto para a Carmen, que ela sobe na plataforma. E aí todos têm acesso. Porque, na verdade, são 3 grupos, né? E como muitas pessoas não podem estar, né? O horário não dá certo para todo mundo, então algumas pessoas vão ver essa gravação depois e também o material complementar que a Carmen sobe na plataforma. Falando em Carmen, a Carmen chegou, né? Ela está aí quietinha. Carmen, gostaria de dar uma palavrinha com o pessoal que ainda está aqui. Boa tarde, Carmen. Abre o microfone. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui nesse esforço, né? Bianca desde o começo, aqui ajudando a pensar a proposta. Próximo ano, a gente tem a proposta de continuar esse curso nessa perspectiva, né, da comunicação não violenta, o jornalismo para a paz, que a gente viu com o Vanildes e o Diwan, né? Então, a gente está aqui muito animado com isso. E como a Thelma falou, todo mundo aprendendo, né? Seja mexer com a plataforma, seja construir podcast. Vai ser muito chique esse negócio da gente ter bastante podcast sobre os 21 dias aí, né? Tão triste essa situação da violência contra mulheres que tem crescido tanto, né? Então, aí, o Bianca, você manda para mim o material, eu coloco na plataforma e todo mundo tem acesso. Mas muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada a você, Carmen. Alguém gostaria de dar uma palavrinha? Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, a irmã Alice, pois não?
Então, mas assim, cada um escolhe um tema, mas aí a gente vai trabalhar em grupo? Como é que vai ser? Isso, Ou cada um isso tem que daí trabalhar individual? Isso Como é daí a que vai gente ser? pode ver nos grupos do WhatsApp, né? Ela falou que pode Isso. ser Ah, individual e pode entendi. ser em grupo. Então, Ah, como não, é melhor em grupo. são três grupos de WhatsApp que nós temos desse curso, então cada turma, né, vê dentro do seu grupo quem quer fazer junto, quantos querem fazer, ou se a pessoa, de repente, não, eu vou fazer sozinha. Né? Então, cada grupo vai se organizar da sua maneira, e aí depois a gente, né, passa para a Carmen e encaminha para a Bianca também, né, para Tá estar certo. realizando. Pode começar lá, eu já até o pessoal que não deu tempo de entrar, eu esqueci do fuso horário, que nem todos os estados têm o mesmo horário, então tem pessoas que, né, a Daniele mesmo entrou no meio, porque ela falou, esqueci. Quando eu enviei o aviso para o nosso grupo, eu esqueci de falar do fuso horário, então tem algumas pessoas que não entraram por isso. Mas já avisei que vai estar depois na plataforma, então podem estar se organizando pelos grupos, certo, pessoal? Mais alguma coisa? Bianca? Eu Bom, vou deixar, em Thelma, eu vou deixar o curso aberto até o dia 10 de dezembro, porque aí dá correto. prazo da gente entrar, fazer as atividades, porque Uhum. ele estava até agora o dia 30. Ah, tá, e não vai Mas dar aí eu tempo. vou deixar até o dia 10, porque aí é possível da gente entrar, fazer as atividades, enviar o material, pode Uhum. enviar também via plataforma, o podcast, e a gente encaminha para a Bianca. Tá? Se Correto. vocês quiserem subir lá como arquivo, pode, a plataforma aceita. Tá, correto, então, Carmen. Bem, pessoal, então, eu acho que por hoje, né, vamos aqui finalizando essa oficina, essa é a nossa última oficina do curso de comunicação, né, o ano que vem teremos novidades, esperamos que todos possam participar. Obrigada pela presença de vocês, um bom final de semana e bom trabalho aí. Vamos ver o que sai nesse podcast. Abraço, pessoal. Bianca, mais uma vez, gratidão, obrigada. Tchau para Obrigada, gente. todos. Um ótimo fim de semana. Para você também, Igualmente. para todos. Abraços e beijos. Obrigada. Foi muito bom. Encerrar a gravação.